Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para a nossa live, primeira live aí com a nova ferramenta das expansões M. Ainda a gente está meio que batizando ela. A princípio a gente chamou de Mr. Easy, mas pode ser que a gente mude o nome, quem sabe, né? A gente pode até fazer aí depois uma enquete. O nome da ferramenta é Mr. Easy. Tá? É um nome preliminar que a gente deu aqui para a ferramenta. Por que é Mr. Easy? Porque tem a ver com as expansões, né? O E das expansões e o Z aqui de easy de fácil, né? Expansões fáceis, resumindo. Então, qual que foi a ideia do desenvolvimento aqui, né? Levamos algumas semanas, se não uns meses, para estar desenvolvendo uma ferramenta que conseguisse identificar pontos importantes no gráfico, né? Eu sei que as expansões elas são bastante versáteis, né? Elas permitem a gente plotar as expansões de várias formas diferentes. E isso ao mesmo tempo gera dúvida, né, em bastante gente aí. Onde que eu ploto as expansões? Quando que eu vou selecionar um candle de alto volume? Quando que eu seleciono uma barra de freio? Quando que eu seleciono barra de abertura? Qual que eu uso? Eu acho que isso é a maior dúvida de todo mundo, né? E aí, para facilitar, né, esse tipo de escolha, eu criei uma forma de identificar de uma forma automática quais são as melhores regiões e são confluências de expansões. E o mercado ele precisa de uma certa variação ali para que ela apareça, inclusive, aqui nessa parte superior da tela que vocês estão vendo aqui, tá? Pode ver que ele está ali no momento zerado, né? Está guardando análise. E são 4 regiões que ele faz análise aí quando aparece alguma coisa dentro dos cálculos aí internos da planilha. Ela foi feita numa base de dados, né? Para colocar isso aqui num indicador de MetaTrader, de TRID, que seja, ficaria muito pesado. Então, o jeito que ela funciona hoje, né, com tanto cálculo que tem envolvido aqui, para vocês terem uma ideia, ela olha todas as expansões de todos os candles do dia, só para vocês terem uma ideia. E aí ela identifica diversos padrões, né, e alguns dos padrões específicos que a gente criou, alguns filtros, né? Analisa a volatilidade do mercado. Então tem uma série de configurações que a gente colocou, só não olha volume por enquanto. Mas ela faz toda essa análise de todos os candles do dia para poder identificar pontos de convergência, pontos de confluência. Então é um negócio assim, e ficou excepcional. Para falar outra coisa para vocês, ficou muito legal. Inclusive a gente vai fazer um replayzinho daqui a pouco, só para vocês verem ela funcionando na prática. E uma outra coisa, né? Não vai aparecer toda hora aqui, ó, as regiões, tá? Ela foi criado um filtro bem forte, né? Para que fique mais assertivo, obviamente, né? Tem como eu criar formas dele aparecer mais vezes as regiões aqui? Tem. Só que vai diminuir a qualidade, né, dos pontos que a gente está fazendo essa análise. Então, eu optei, basicamente, para que a gente identifique pontos mais fortes. Apareça menos vezes, mas identifique pontos fortes. Hoje, por exemplo, no mini índice, os que eu vi, né, na hora que eu vi, apareceu um aqui, ele tentando, indicando para a gente que tinha uma região de forte defesa compradora nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó. Bem por aqui. Aí o mercado acabou invertendo, né, nessa região. Aí depois, em alguns momentos depois, ele identificou Atenção, uma bipolaridade, barra branca. tá? E indicou que aqui seria uma forte região de posição vendedora. E olha lá o que aconteceu depois, tá? Essas aqui foram as duas regiões que o mercado marcou aqui em cima. Ele marcou a região de compra, né? Se vocês analisarem basicamente o volume financeiro que está fazendo aqui nessa região de topo, né? Dá para identificar o quê?
que aqui não é muito interessante procurar por compras logo depois que o mercado fez, deixa eu aproximar a tela aqui, né? Fez esse tipo de comportamento aqui no topo, né? Todo mundo já conhece isso daqui com a possibilidade de absorção. E, olhando o nosso oscilador, o que estava acontecendo lá? Tá? Então, vocês já sabem que isso daqui é um sinal muito forte de possível absorção e divergência. Então, se ele mostrou para a gente que aqui tinha uma região de defesa compradora, né, por aqui assim, ó, era interessante comprar aqui. Por isso que eu falo para vocês que é uma ferramenta para auxiliar vocês a identificarem esses pontos fortes, né? Tanto de possibilidade de defesa compradora como possibilidade de defesa vendedora. Tanto que depois que ele fez esse movimento de baixa aqui, né, ficou bem mais claro, ele voltou para cá, ó, ele mostrou para a gente que aqui era uma região de defesa vendedora e deu, né, para a gente aqui essas regiões exatamente onde o mercado veio fazer topo aqui, ó, e o mercado derreteu depois. Aí ele pegou essa venda do dia aí. Se eu não tiver enganado, você confirma aí para mim, Dario, mas eu acho que teve aí, né, essa regiãozinha, né? Acho que foi bem por aqui assim, ó. Teve sim, teve sim. Então, Foi uma compra que, assim, juntando com outras análises, era bem mais perigosa e uma venda que era bem confortável. ou Foi a seja, venda aí. se vocês tivessem feito compra por aqui na hora que ele marcou essa região de compra, né? Ia tomar um stop, né? Ia tomar um stop. Se vocês tivessem feito a venda por aqui na hora que ele marcou a venda, identificando com outras coisas, né? Que a gente ensina para vocês, aqui pronto, né? Aí, ó. Marcando essa região aqui. Perfeito, né? E foram as únicas duas do dia, assim, as mais claras. E aí depois o mercado não voltou mais. Então, essa ferramenta ela mostra pra gente os pontos mais importantes. E normalmente essas regiões que ele marca, né, tanto aqui quanto essa daqui, vocês vão ver que são regiões que vão se tornar bipolaridade na maioria das vezes. Então, o pessoal que for acompanhar ela, né, ao longo dos dias, eu ainda estou pensando na forma que eu vou passar isso daqui para vocês, né? Se vai ser por meio de uma transmissão. Eu não pretendo comercializar essa ferramenta aqui, tá? Não vender ela para vocês, mas talvez por forma de transmissão de tela, porque é algo que eu sei o potencial que isso daqui tem, tá? E não é minha ideia de comercializar, não. Tá? Mas já para adiantar para vocês que sim, pode ser feito aqui uma transmissão de tela e deixar transmitindo durante o dia todo aí para vocês, tá? E outra coisa, uma função legal que ela tem aqui é que ela tem um aviso sonoro. Sempre que aparece aqui uma oportunidade, ele avisa para vocês, né, dá um aviso sonoro, né, e tem uma possibilidade de análise de defesa comprador ou vendedor e aparece as cores aqui, né, o vermelho predominantemente, né, possibilidades mais voltadas para venda e o verde mais voltadas para compra. Agora há pouco ele estava analisando essas duas linhas aqui, ó, que eu marquei aqui para vocês, aí ele sumiu. E ela continua valendo ali como resistência. Ele acabou de bater, inclusive, na primeira aqui, né? Eu deixei marcado aqui só para vocês saberem, que é onde ele Atenção. estava analisando. Barra E aí branca. ele desistiu por algum motivo da análise aqui, tá? Eu não sei exatamente por qual, porque tem uma série de variáveis que ele analisa lá, né? Mesmo assim, ele bateu aqui e já sentiu lá, já caiu 200 pontos, tá? Então, para quem ficar de olho também, quando aparecer as análises, mesmo que o mercado não chegue lá ou chegue, dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo lá no Emulator, né? Vê se tem volume, vê se tem defesa institucional, vê se tem bipolaridade. E as regiões que ele fica marcando são realmente muito, muito fortes, tá? A gente fez testes aí, backtests de uns 3 meses para trás, e só utilizando essas linhas aqui como base para entradas, só isso, sem olhar mais nada, tem uma eficiência de cerca de 70%, que para mim, para uma ferramenta totalmente automática, é excepcional, tá? Sem vocês analisarem o Emulator, sem analisar volume, sem nada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Atenção. Barra azul. E uma outra coisinha que ele marca aqui também para vocês é o detector de volume, né? Então, como ele não analisa o volume, ele avisa também, dá um apito sonoro, né? Para quando tiver com uma situação e a atividade institucional elevada, ele marca aqui para vocês, né, a cor da barra e avisa também, dá um aviso sonoro. Não está saindo para vocês o retorno aí provavelmente, porque aqui no meu computador eu não consegui passar,
mas no outro computador vai passar tranquilo, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver o chat. Marcos, o pessoal tinha me perguntado agora o que ele estava falando. Ele estava falando de uma possível região vendedora, logo onde o preço foi aí. Uhum. Assim, eu estava acompanhando a ferramenta, passou a 15 pontos, mas se por acaso alguém vendeu, aí é lugar de fazer parcial, tá? Fundo Atenção. anterior. Analisar mini E de aí deixa barra rolar o resto. branca. Põe stop no gain e deixa rolar o resto, que tem chance de romper. Exatamente. Ó, ele acabou de Ó, começar a olha o que analisar. aconteceu. Ele está analisando ali novas regiões ali de potencial defesa vendedora. Tá? Antes ele estava marcando essas duas de cima aqui, agora ele está analisando um pouco mais para baixo, né? Aí você pega a faixa aqui do 860, 860 até o 965 ali. 100.965. Um spread bem pequenininho aqui, né? Essa faixa bem curtinha de preço aqui é uma região de defesa vendedora que ele está marcando pra gente, tá? E aí quando que ele some da tela, né? Ele some da tela quando ele identifica que já não é mais interessante continuar no trade, ou seja, porque já passou para cima da região, ou seja, porque ele já chegou num ponto que agora para ele já começa a virar suporte. Basicamente vai ficar todo branquinho aqui embaixo e ele vai sumir aqui essas cores vermelhas aqui, resumindo, tá? E outra coisa, né? Quando essa região aqui é tocada, 860, ele acende de vermelho para indicar que foi acionada a região. 900, 925, mesma coisa, tá? Pode ver que é um spread bem curtinho aqui que ele está marcando. Geralmente, tá como dica, quando são spreads curtos assim que ele marca, ó, o alvo também não é muito longo, tá? Basicamente, se você fizer uma posição daqui para cá, dá um trade de 1 para 1,5 mais ou menos, tá? Mas como dica para vocês. E aí cada um tem que ter também a base das expansões M, né, de plotar num time frame maior as expansões, identificar onde que o mercado pode ter alvo. Inclusive, se eu for fazer esse serviço para vocês de transição de tela, eu pretendo fazer umas aulas, né, umas aulas noturnas para, inclusive, a gente revisar conceitos bastante importantes das expansões. E agora com o novo volume financeiro, né, que eu acho que a gente ainda não teve uma mentoria com esse volume financeiro aqui. E a gente revisar também os conceitos do M-Oscillator. Tá? Vocês estão vendo que o M-Oscillator também, agora ele indica aqui, ó, tá? Essa ferramenta também não está sendo comercializada, vou deixar bem claro para vocês, foi preparada especialmente para a live, tá? Que ele mostra aqui alguns pontos onde está ocorrendo divergências, tá? Tanto de fluxo quanto de sinal. Isso daqui também ajuda a identificar pontos interessantes, tá? E muito importante, se vocês escolherem fazer qualquer tipo de decisão aqui, ó, leiam o que está escrito aqui em cima. Isso aqui é uma sala de estudos com fins educacionais. Não há recomendações de compra ou venda. Todas as decisões são por conta e risco de cada um, tá? Então fiquem bastante atentos, façam a leitura de vocês, né, em cima do que a gente já ensinou para vocês, né, nas mentorias anteriores. Continuem olhando a questão do fluxo, a questão das divergências. Isso aqui ajuda vocês a aumentar a probabilidade de acerto. E essas regiões aqui, ó, pode ver que ele parou de analisar já. Ó. Então já não é interessante mais continuar esperando que ele chegue aqui, por exemplo, e fazer venda, tá? Já que ele parou de analisar, não é mais interessante fazer vendas nessa região. Então isso é uma coisa importante que vocês têm que ficar de olho, tá? Importante, é muito importante que se ficar vermelho aqui em cima, né, não significa que já é para você sair vendendo aqui embaixo. Você tem que esperar chegar aqui em cima e ver se ele vai aprontar alguma coisa ali, tá? Pode ver que ele parou de analisar já, antes de chegar lá. Tá? Então aqui é uma ideia para vocês aqui do que está acontecendo ao vivo já, né? E vocês já vão tirando aí as dúvidas, tá? E aí, enquanto ele não aparecer uma nova análise, vocês ficam quietos, ficam esperando aparecer uma nova. Uma coisa que pode acontecer é ele ficar o pregão inteiro sem aparecer nada, principalmente quando está dia direcional. Teve dia essa semana que apareceu só 2 análises no pregão inteiro. Tá? Então é questão também do comportamento do mercado naquele dia.
Tá? O mercado ele precisa fazer mais zigue-zague para ele poder identificar essas oportunidades, tá? Como ele identifica confluências de expansões, né, e etc., é importante que o mercado faça um zigue-zague. Vocês vão ver que vai ser muito difícil um dia de muito direcional, um dia de mercado comprimido, né, em ranges muito curtinhos, né, sem fazer uma variação de rompimento de range, etc., ele não vai aparecer muitas oportunidades não, tá? A gente precisa do mercado se mexendo bastante. Mas ainda assim, tá? Ainda assim, se vocês tiverem a paciência de esperar, olhar essas regiões aqui, Atenção. quando ele avisa, Barra branca. são regiões muito fortes. A gente testou só as linhas, puramente as linhas, sem utilizar gatilhos nem nada, e o que eu falei para vocês, nos últimos 3 meses está dando uma eficiência de cerca de 70% só de entrar a seco nas linhas, tá? Digamos assim. Tá? Nos últimos 3 meses, tá bom? A gente não avaliou mais para trás porque a gente está testando uma série de versões diferentes, né? Então, tá sendo desenvolvido também para o mini dólar. Pode ser que eu comece a fazer a transmissão do mini índice e mini dólar simultaneamente, né? E aí vocês vão conseguir analisar os dois ativos aí simultaneamente, né? Daí divide a tela em 2 aqui, fica um pedacinho pro índice, um pedacinho pro dólar. Mas a princípio é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E a gente pode dar uma olhadinha lá também agora, fazer um replayzinho lá só para vocês verem ele funcionando no dia, pode ser segunda-feira até, né? Segunda-feira passada que apareceu mais oportunidades, se não me engano apareceu umas 8 ou 9. A gente faz meio período aqui do dia 27 para vocês verem funcionando. E aí vocês já têm mais uma ideia também de como que funciona aí. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo aí, pessoal? Pode mandar lá no chat. Marcos, como funciona em relação aos stops? O Alisson pergunta. Os stops é o seguinte, Alisson. Já vou dar uma dica, tá? Normalmente, a região 4 já está próxima do ponto de stop. Aí vocês que tem que definir, tá? Mas normalmente a região 4 já está próxima do ponto de stop. Por exemplo, vamos supor que aqui era a região 4, aqui no 100.970, né? Que era essa região aqui. Não onde que é uma região interessante para colocar stop, né? Geralmente, ou acima aqui, ligeiramente acima do último topo que ele fez, né? Já vai estar próximo aqui, né? Um ponto importante. Ou se você pegar uma barra, por exemplo, né? Uma barra azul com um volume elevado aqui, próxima do preço, você vai ver que daria mais ou menos acima da M1. Então essa é a dica que eu tenho para vocês. Pegue uma barra de giro, vê onde está a M1, vê se tem confluência com o topo anterior, vê se tem confluência com volume elevado, vê se tem confluência com, por exemplo, tô até vendo aqui, ó, porque eu gosto muito de marcar isso aqui, vocês sabem, né? M0 aqui, ó, M0 central, tá vendo? Top acima aqui da M0 central. E a dica que eu tenho para vocês geralmente a região 4, ela já está próxima do ponto do stop, tá? E se ele apagar também, ó, vamos supor que ele acendeu região 2, 3, 4, e aí começou a subir. Se ele apagar aqui, ó, é mais uma dica, ele parou de analisar, tá? Assim que vocês podem identificar. Eu acho que essa vai ser a principal dúvida, porque aí o pessoal vai ver, aí de vez em quando, não, mas se eu tivesse vendido, daria gain, por que ele apagou? Ou eu devo continuar vendendo? É porque, pessoal, eu falo porque eu participei com o Marcos no teste, é porque às vezes ele identificou que ele chegou já num possível alvo ou numa resistência. E aí ele analisa a frequência, analisa risco retorno, analisa um monte de coisas, não daria nem para explicar o tanto de coisas que ele acha que estatisticamente é melhor esperar outra, entendeu? Outra oportunidade. Exatamente. Tanto que essa última aqui, né? Ele identificou que a gente marcou essas linhas, ele estava analisando, por algum motivo ele parou de analisar. Eu confesso para vocês que eu e o Dario, já nem sabe o porquê às vezes, porque é muita coisa que ele analisa. Então a gente só acredita, né? E acredita, é lógico, faz a leitura com as expansões, tá vendo o suporte aqui, tá vendo a aceleração de volume aqui. Realmente, né? Melhor esperar um pouquinho e ver se ele começa a analisar alguma outra região interessante. Tá? É bem importante isso, tá? Se ele sair da tela ali é porque ou ele já atingiu algum alvo que para ele foi importante,
né? Porque ele chegou já num suporte importante, porque ele enxerga os suportes importantes. Só que a gente não consegue ver tudo. Humanamente seria impossível a gente conseguir acompanhar o que ele faz aí. Tá, por isso que a ferramenta ela vem para agregar e ajudar vocês a identificar quais são os pontos mais interessantes. Essa é a ideia do desenvolvimento aí, tá? Ele deu bastante trabalho, né? A gente gastou bastante tempo aí para desenvolver e calibrar. O Dario me ajudou bastante aí com a parte de calibração. Dario Fera. E a gente conseguiu chegar num negócio bem legal. Pra gente estar podendo passar isso para vocês é porque a gente sabe que tá funcionando e tá num nível assim de excelência mais do que satisfatório, né? Muito bom, tá? Por isso que a gente tá divulgando aí para vocês o que foi feito. Certo? Tem alguma pergunta? Uma coisa, né, Marcos, que assim, eu vou ser bem sincero, eu participei, eu sei muito bem tudo que ele olha, mas é humanamente impossível. Então, o que tem que desenvolver, vocês acompanham na sala, desenvolver confiança nele e se preocupar com o gatilho em cima dele. É isso que vocês têm que se preocupar. Um gatilho com um cenário em cima dele, porque tentar descobrir por que ele marcou aqui, por que isso, aquilo, é impossível. 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 No olho é impossível. É, Ele analisa coisa, muito, 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 muito coisa. E tá vendo, um dos lugares aí o mercado tá querendo subir, tá vendo? No lugar que ele tinha marcado antes. Ele abriu mão porque ele identificou, igual o Marcos comentou, alguma coisa aí já não tá mais no cenário tão bonito como estava antes. o legal é que ele identificou isso antes de chegar lá, né? Ele tava aqui embaixo, assim, ele já apagou tudo aqui, vocês viram, né? Ele desistiu dessa análise aqui, dessa região. Então, essas regiões aqui pra gente servem como balizadores para tomada de decisão, tá? Vocês viram aí as demonstrações que eu fiz nos últimos dias, né? Os 2 últimos dias. E foram de ponto simplesmente entrar em cima das linhas sem esperar nenhum gatilho que eu ensino para vocês. Porém, se vocês começarem a analisar em conjunto com os gatilhos, seja de volume financeiro, ou seja de divergência no oscilador, vocês vão ver que vai ficar muito mais poderoso. A taxa de acerto de vocês das operações vai aumentar bastante. Tá? Que é o que a gente vai incluir aí também, né? Nas aulas da próxima mentoria, tá? Então, na próxima mentoria, né, vai ter menos aulas teóricas, porém a gente vai pegar e fazer um bom resumo de tudo que a gente estudou, pegar as partes mais importantes, tá? E a cereja do bolo vai ser a transmissão da minha tela aí durante o dia todo, provavelmente das 9 às 16, 16h30 por aí, tá? Que é quando a gente encerra aqui a ferramenta. Beleza? Mais alguma pergunta aí? Com relação a alvos, também vai ser a mesma coisa, tá? Vamos supor que ele tá, né, o Alisson perguntou do stop, mas com relação a alvos, como é que funciona? Alvos, aí vai ser mais ou menos a mesma dica. Se vocês verem que ele parar de analisar, vamos supor que ele caminhou, estava vendido aqui, ele parou de analisar aqui embaixo, porque para ele já não está mais interessante continuar no trade. Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é você pegar uma barra de um time frame maior, pode até ser de 1 minuto, mas uma barra expressiva, né, de giro que seja, e identifica a região de controle, a M1 dela, para poder fazer o seu gerenciamento, para poder sair do trade. Tá? Normalmente, tá, se você fizer uma posição aqui dessa região de 1 a 4, né? Ela vai dar pouco mais de 1 para 1, tá? Normalmente, não sempre. Tá? Só para dar uma dica para vocês, mas tem casos, né, que às vezes ele entra assim, igual hoje. Essa operação que ele entrou aqui, ó. Ele entrou não, né? Na operação que ele mostrou aqui. A operação que ele mostrou aqui em cima foi o topo do mercado. Tá vendo? Ele mostrou bem aqui nessa região, era o topo do mercado, depois não voltou mais. Então aí cabe a análise também junto com as expansões no cenário mais macro. Certo, e a gente vai ver bastante sobre conceitos de freio também na próxima mentoria. Os freios são muito poderosos, né? E a gente vai começar a analisar bastante de forma macro aí, para mostrar para vocês que não precisa de muita coisa além dos freios para poder identificar o direcionamento do mercado no dia.
Marcos, tem uma pergunta aqui, se ele funciona em qualquer tempo gráfico. Não faz sentido o tempo gráfico para ele, é transmitido num minuto porque é o que o pessoal mais gosta, mas É, se uma região ela é possivelmente de defesa comprador ou vendedor, ela vai ser em qualquer tempo gráfico. Não vai exatamente. mudar ainda. Leandro perguntou ali, né? A gente utiliza 1 minuto, pode ser que eu deixe 2 minutos na tela, para mim tanto faz o tempo gráfico, tá? Tem como eu calibrar ele para ele enxergar time frames maiores, tá? Mas aí, se no 1 minuto, né, que eu acabei de comentar com vocês, tem dia que aparece só uma ou duas, imagina se eu colocar um time frame maior. Vai ter dia que nem vai ter oportunidade, até por isso que a gente resolveu dar uma certa calibrada nele para identificar oportunidades no time frames menores. Mas basicamente ele pega como base 1, 2 minutos ali, talvez um pouco do 3, para conseguir identificar essas oportunidades, tá? E ele pega, como eu falei para vocês, todos os candles de 1 minuto para identificar onde que o mercado está com relação à expansão de cada uma das bases. Então imagina, o mercado tá rolando, né? Ele começa a analisar às 9 horas da manhã, tá? Então ele começa a montar a base de dados do dia. Ele não olha expansões para trás dos dias anteriores. Ele começa a calcular só no primeiro candle do dia. E aí, a partir do primeiro candle do dia, ele começa a montar uma base de dados e ficar calculando cada uma das expansões e cada um dos padrões e cada um, né, do sentido de volatilidade e outras coisas mais aí, mas só do dia, tá? Então, às vezes ele precisa até de um tempinho para estabilizar e mostrar alguma coisa. Mas a primeira do dia que eu me lembro hoje foi por aqui assim e a outra foi por aqui, ó. Né, que eu mostrei para vocês por volta de 9h30, depois 10 horas. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Então, resumindo, galera, essa ferramenta ela veio para tirar as dúvidas da onde marcar as expansões. E como eu já falei para vocês, ela não vai aparecer o dia todo, mas quando aparecer, vocês dão um carinho especial para ela, porque são regiões muito, muito fortes. Está bastante testado aí. Foi muito testado. Em breve a gente também talvez inclua o dólar. O dólar ainda está em fase de testes. O dólar é uma calibração diferente, né? Uma lógica um pouquinho diferente do índice. Certo? Leandro, tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Peguei agora, faz um resumo em uma frase. Você pegou as últimas explicações aí, Leandro? Eu vou fazer um replayzinho ali rápido, tá? No trade, fazer meio período. E aí vocês veem porque para esperar aparecer aqui durante o pregão pode ser que demore, tá? Como falei para vocês, às vezes ela aparece 1, 2 vezes no dia, e dependendo das condições do mercado, às vezes não aparece tão rapidinho, não. Então vamos dar uma olhadinha no replay lá. Eu vou ter que trocar de computador, mas eu acho que não vai encerrar a chamada aqui. Pera aí, deixa eu fazer um teste. Pera aí lá no replay. Aí Eu eu acho que o vou... dia que apareceu menos, apareceu duas, né, Marcos, no índice, e o dia que apareceu mais foi umas 10 por aí, né? Acredito que Foi. foi por aí. 10, 11, por aí. Dá pra E o dizer dia que que apareceu menos foi duas. em média umas 5 por dia, né, Dario? Em média. É por aí. Mas quando Acredito que aparece, seja. as regiões são muito fortes. Normalmente elas viram bipolaridade. Normalmente. Parece, assim, aparece muitas outras que não se firmam, que ele abre mão dela, igual aconteceu aí na sala. Uhum. Né? Ele... Por quê? Porque ele quer ficar bem posicionado, então ele identifica, mas ele quer que volta lá sem ele ter esticado um tanto. Então, se o mercado for direto, ele vai abrir mão, muito provavelmente.
Uhum. aquela operação. Eu vou entrar ali na outra sala pelo computador. Vamos ver se eu consigo, peraí. Vou pegar a gravação a partir desse ponto aqui, depois eu junto as duas, tá? Então, relembrando aqui, tá? Os primeiros momentos do dia, quando o mercado aqui tá num range comprimido, pode ver Ali que tem embaixo pouco no zigue-zague. Slater está programado para aparecer só divergência, tá? As convergências não são programadas. Beleza. E vocês vão ver que elas gastam um tempinho para aparecer, porque ele precisa identificar um topinho ou um fundinho. Tipo assim, ela vai aparecer uns dois, acho que é dois candles depois, que vai riscar atrás aí o risquinho. Exatamente. Então aqui, né, nesses primeiros momentos do mercado, geralmente quando ele fica assim, ó, aí que não vai aparecer oportunidade mesmo, tá? Como eu falei para vocês, ele precisa identificar zigue-zague, ele precisa identificar que o mercado chegou numa região de controle, que ele chegou no M1. Como eu falei para vocês, ele faz uma análise aqui de várias coisas, né? De várias plotagens. E se a gente pegar cada uma dessas plotagens aqui, vai ver que não tem simetria nenhuma. Então o mercado ele primeiro precisa formar um padrão, um desenho, né, em cima das expansões para elas começarem a analisar alguma coisa. Tá? Enquanto ele ficar travado assim, não tem o que mostrar mesmo. Né? Lembra que eu falei para vocês que o mercado se desenha muito bem, né? Em cima das expansões. Então é isso que ele gosta de enxergar lá. Ele gosta de ver o mercado indo e voltando em cima das expansões, e aí daqui a pouco ele identifica algumas confluências que podem ser pontos de oportunidade, né? Até mesmo a favor, às vezes, desses pontos de volume elevado. E aí fica mais interessante ainda. Né? Quando você tem uma barra com volume elevado, o mercado vem, passa para baixo e testa aqui, está dando a região bem aqui em cima, a região de defesa lá na análise do Mysterize, aí ali é o seu lugar, né? Para tomada de decisão. Marcos, se estiver falando alguma coisa, a gente não tá te ouvindo não, viu? Não? Alô, 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 alô? Alô, alô? Não estava me Tá tipo ouvindo? só saindo um ruídozinho, assim, como se tivesse cortado. Alô? Alô, 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 alô? Oi, oi. Oi, oi. Tá ouvindo agora? Tô vendo. Eita. Cortou o que eu falei aí? Cor, cor, Cortou. cortou Ficou muito uns que eu dois, tava. três minutos sem nada. Ah, nossa, eu tava falando um monte de coisa. Esse é um cortado meio picotado, viu? Tá, Talvez seja tá, até tá cortando ainda? necessário, não sei. É, mas não cortando de problema no áudio, tipo assim, picotando o áudio, entendeu? Entendi. Analisar mini índice. Ó, vai aparecer uma análise ali no mini índice agora, ó. Tá vendo que ela avisou? Tá, já tá mostrando para vocês agora regiões ali de interesse, ó. Onde que são regiões de interesse? 920 até o 101,095. O que que vocês podem fazer? É uma dica. Marco 920. Vamos ver aqui o 920. Marca. Ah, tá o magnetismo ativado, por isso que eu não consegui. Vou marcar aqui o 920 até 101,095. Faz sentido para vocês ele marcar essa região aí? Faz, né? Atenção. Barra Tá vermelha. vendo que ele marca aqui agora, ó, que as duas regiões foram acionadas? Lembra que eu falei para vocês que ele precisa identificar algum zigue-zague no mercado? Olha a aceleração de Atenção. preço lá em cima. Barra azul. Identificando o volume. E aí ele já vai parar de analisar. Atenção. Barra vermelha.
Mas ele identificou que aqui era uma região bastante importante, tá? Ele parou de analisar essa região aqui, né? Qual que é a sugestão que eu dou para Atenção. vocês? Analisar barra índice. Então, olha lá, ele começou a analisar agora a região de compra, olha que interessante. 100.965. Atenção. Barra vermelha. Inclusive, ele já encostou lá. 100.965, deixa eu ver. Não, não encostou não. Ou encostou? Ah, encostou sim, encostou exatamente no 965 aqui esse pavio, tá? Ele encostou aqui nesse pavio aqui, ó, 965, ou não encostou não, acho que faltou pouquinho, né? Até porque ele não marcou ali, ó. Deixa eu ver, 965, mínima no 980. Não passou perto, né? E aí já parou de analisar a compra ali também. Então, ó, vocês viram que primeiro ele marcou a região de venda. Deu algum gatilho interessante para vocês aqui para fazer venda? Não deu, né? Então você espera a próxima. Depois ele começou a analisar a compra. Vocês viram que ele veio aqui numa aceleração aqui embaixo. Quase chegou no 965. Chegou no 980 e deu pancada para cima. 330 pontos. Atenção. Barra azul. Então, primeiro ele analisou essa aqui como uma região de venda e logo em seguida ele começou a analisar como uma região de interesse comprador. E agora ele não está analisando mais nada. Isso aqui, como foi um movimento muito rápido, né? Ele acabou desistindo 2 vezes aqui. Mas ele marcou pra gente aqui. É que tá em 5x, tá, galera? Mas na hora que tá formando aqui os candles dá pra ver direitinho, né, a região de bipolaridade que ele marca aqui, ó. Que foi essas últimas 2 linhas brancas que eu marquei para vocês, tá? Essa aqui é uma região muito importante para ele, ó. Eu vou deixar lá marcado ainda na tela, né, que foi a última análise dele. Para vocês verem. Por algum motivo aqui ele desistiu também, ou porque já chegou num alvo importante aqui para ele desistiu. Vocês viram que ele passou bem perto aqui de acionar, né, a linha do 960, né? Subiu lá uns 320 pontos, ó. E desceu de novo. E voltou na mesma região. E agora ele não está analisando mais nada, agora ele está esperando. Atenção. Barra azul. O cálculo do Mr. Easy também está olhando divergências? Não. Não olha divergências. O cálculo do Mr. Easy, tá, galera? Ele olha volatilidade e expansões e só. A única coisa que tem no cálculo do Mr. Easy são expansões e um pouquinho de volatilidade. É basicamente, puramente expansões ali. Atenção. Barra azul. Certo? E conforme o mercado vai subindo aqui, né, a gente tem que esperar uma nova oportunidade aqui na hora que ele mostrar pra gente. Deixa eu ver ali no grupo se tem pergunta. Sem perguntas até o momento. Marcos, eu acho que por causa da velocidade, é porque eu estou acostumado, mas o pessoal acho que eles não conseguiram ver do início aí. É porque no início ele foi lá em 2 níveis e ele apagou no fundo dessa barrinha azul aí, viu? É porque tá pequenos candles, mas deve ter sido um spread aí de uns 150 ou mais pontos. Foi, na verdade, ele encostou na linha aqui, Dario, e ele identificou um suporte embaixo, uma resistência embaixo. Foi isso que aconteceu. Ele chegou, digamos assim, a dar uma entrada aqui na hora do toque da linha e fez um pullback de 170 pontos, para vocês terem uma ideia. Então, só de vir encostar na linha e voltar, foi isso que aconteceu.
Só de vir na linha encostar aqui, ele bateu 170, 180 pontos aqui e saiu. Foi exatamente isso, é porque tá rápido, né? E aqui foi quase a mesma coisa. Na hora que ele analisou a compra aqui, ó, acho que faltou uns 20 pontos para encostar exatamente na linha que ele estava analisando ali, na região 1. E aí ele acabou desistindo porque também já andou pra caramba aqui e deve ter enxergado alguma resistência, alguma coisa importante. Tanto que o mercado chegou e voltou, né? Mais de 400 pontos depois. Esse de cima aí foi um autor que foi a 15 pontos do lugar que ele queria. Mas acontece. Vocês podem notar o primeiro toque dessas linhas aí, fica a dica. É muito importante, muito forte. Primeiro toque dessas regiões. Quando ele começa a analisar uma região, o mercado chega lá pela primeira vez, o mercado sente. Muito difícil passar direto. Passa direto, lógico, passa, mas é difícil. E aí que para quem usa os gatilhos, tanto de volume quanto do M-Oscillator, né, vocês vão ver que quando der a confluência, então, aí é fortíssimo mesmo. O Henrique me perguntou aqui no PV, o Henrique tá aí? Agora que eu ouvi a pergunta dele. Me perguntou a M0 ali, que é a região de bipolaridade, normalmente é M0 central, né? A região da M0 em si, normalmente é bipolaridade, tá? Porque é onde o mercado vira suporte e resistência, né? Que é o exemplo do pré-market que eu fiz com vocês aqui, marcação de pré-market. Se isso aqui é uma resistência, né? Tem a probabilidade dele virar suporte. Ele é M0 aqui como suporte lá no pregão de hoje, né? O mercado acabou de fazer um topo na M1 lá, inclusive. Vamos ver se ele mostra mais alguma coisinha aí pra gente. O mercado tava trocando bastante volume aqui, né? Nesse horário aqui na segunda-feira. Começou com bastante volume, subiu com bastante volume, agora tá trocando bastante aqui de novo. Ele, acho que ele fez um movimento mais ascendente, se não me engano, né? Se não me engano. Pernada que ele fez ali de 900 pontos aqui, né? Em poucos minutos estava bem volátil. Olha lá, bem volatilzinho. Eu não lembro se aparece alguma coisa nessa região aqui, Dario, você lembra? Eu não posso acelerar o replay também, galera, porque senão ele perde os dados, tá? Como ele fica captando as informações da plataforma minuto a minuto, não posso acelerar, tem que ficar no máximo 5x. Marcos, eu não lembro, mas eu acho que ele tá. Não dá pra saber, é muita coisa pra ver no olho, mas Eu não lembro também. eu acho que tem que baixar a volatilidade um pouquinho pra aparecer. Mais embaixo. Eu também não lembro. Esse primeiro eu lembro, porque eu lembro que eu fiz um gain nesse primeiro, logo no início do dia. O outro ficou perto, não pegou, deixou apregoado o tique.
Ah, eu já tô vendo aqui, vai demorar um pouquinho para aparecer, eu tô vendo no histórico aqui pelas operações, até pelas demonstrações que eu fiz pro pessoal, vai aparecer algo só em torno de meio-dia agora. E depois meio-dia e meio, mais ou menos. Ele vai aparecer. Eu tô vendo pelo histórico de Então, vamos ver se operações. vai aparecer alguns e ele vai desativar. Então só por volta de meio-dia que vai aparecer, pelo que eu vi ali no histórico, eu me lembro ali que eu fiz a operação. Pra mostrar pra turma, né? E aí, turma, o que vocês acharam? Fala aí pra mim. Até o momento. Deixa eu ver o chat. Vou abrir o chat do lado aqui no outro computador porque é mais fácil. O Danilo pergunta, não pode voltar para ver velocidade menor? Então, eu não consigo voltar o replay agora. Marcos, o que é isso? É um bot? No Max, o TRID o Max não, no Max o TRID não exporta os dados, não tem jeito. Se voltar, tem que começar tudo de novo, entendeu? É, exatamente. Agora, nesse de meio-dia e pouco, aí você pode diminuir a velocidade na hora, já tá quase chegando, que chega. 5x é rápido. 5x é rápido, agora são 10h49, eu acho que precisa de uns 10 minutos mais ou menos para chegar a 11h30. A gente vai acompanhando aí com vocês. Que dia é esse, Marcos? Deixa eu pegar meu profit, eu consigo saber. O que é? Dia 27, eu acabei de olhar aqui, é só meio-dia só que vai aparecer. 27? Eu tô vendo pela operação. Eu também, porque eu com certeza fiz a operação. O Leandro pergunta, Marcos, o que é isso? É um bot? Podemos dizer que é uma base que pode se tornar um bot, mas não é um bot. A entrada seria no primeiro toque dessas regiões que é indicada na análise. Tem duas possibilidades, né? Entrada no primeiro toque das regiões, sim. E a outra é você utilizar a sua leitura de contexto, a leitura dos gatilhos, né, de volume financeiro em cima do M-Oscillator para validar uma entrada nessas regiões. Tá? O que eu já adianto para vocês. Se você entrar puramente só nessas regiões, é óbvio que você vai tomar mais stop do que se você dá uma filtrada. Tá? Mas a gente testou entrar só nessas regiões sem olhar mais nada, sem olhar volume, sem olhar M-Oscillator. E os resultados estão bons. Tá? A assertividade em cima de primeiro toque dessa faixa de preço, ou da primeira linha, e depois ele parar de analisar o movimento, né, tá em torno de 70%. Porque para uma ferramenta não é muito comum vocês encontrarem isso. Tá? Uma ferramenta totalmente automática, né? Ou semi-automática. Tá semi-automática. Então eu já falo para vocês que basicamente é aguardar e esperar. Tá em dúvida de onde plotar? Tá em dúvida de onde olhar? Aí você tem que ter a paciência de esperar ela aparecer a análise aí para vocês. Porque quando aparecer vai ser ponto importante. Analisar mini índice. Eu e o Dario temos feito os nossos trades só em cima dessas regiões aí. Ó. Ele começou a analisar regiões de potencial interesse comprador. Aí ele já anota lá, ó, a primeira ali, ó, 101,790. Aí você vem com uma linha aqui, vamos pôr no 790. 790. E a outra extremidade no 475, né? Mais para baixo.
Ou seja, essa região para ele aqui é uma região de potencial interesse comprador. É uma região para procurar fazer os trades por aqui, segundo o Mr. Easy. Se o mercado voltar ali, tem uma grande probabilidade dele segurar por ali. É isso que ele está falando para vocês. Esse daqui eu acho que ele não vai voltar mais, tá? Aí daqui a pouco ele vai parar de analisar. Se não me engano. Até porque o que eu vi lá vai dar só meio-dia. E às vezes vocês viram que tem 3 regiões, né? Ele mostra para vocês exatamente as regiões que o mercado pode tocar e sentir. Tá, então eu já marquei a máxima e mínima para vocês terem uma ideia que dentro dessa região aqui é uma região inteira. Tá vendo que já parou de analisar? Então aqui, resumindo, ele marcou e agora ele já desistiu. Então ele vai começar a analisar um outro ponto. Que muito provavelmente ele já identificou uma região de resistência aqui e cancelou. Tá? Se ele tivesse voltado no momento que ele avisou, né? E voltar para cá, aí ele continua analisando, tá? Para pegar provavelmente alvo para onde ele chegou aqui em cima, aqui seria o ponto de alvo. Pode ver que se você entra aqui da primeira linha, supondo que o mercado tinha voltado para lá, dá 600 pontos. Só que ele olha isso daqui de acordo com a volatilidade do mercado, como a gente já falou. Aí vocês têm que ter alvos com as expansões, utilizar freios, né, para ter uma ideia de alvo. Isso é importante. Vamos ver agora, são 11h10. Tá, daqui a pouco acho que vai aparecer alguma coisa aí. O que é legal dessa ferramenta aqui? Tira qualquer subjetividade que tenha na mente de vocês. Zero subjetividade. Região zero subjetividade. Chegou, clicou. Não é brincadeira, hein? Mas vocês vão ver ao longo dos dias aí, ao longo que eu mandando para vocês, que são regiões muito fortes. Vamos ver o mercadinho. O mercado desse dia que também estava um pouquinho mais direcional, né? Fez pouco zigue-zague, ele fez range, continuou subindo, agora outro rangezinho. E aí aqui a gente tem o nosso M-Oscillator também mostrando que o mercado está fazendo aqui uma correção, né, a princípio. Indícios de correção para voltar a subir. No M-Oscillator. O que eu gosto bastante de ver no M-Oscillator são divergências, né? Suspeito para falar de divergência. Às vezes ele faz aqui, ó, um desenho assim, ó, eu não entro não. Eu espero ele romper um fundo anterior, ou ele fazer um fluxo aqui, né, um pouco menor no rompimento do fundo anterior, e aí sim mostra um pouquinho mais de interesse. E a ideia é de colocar também os avisos sonoros para vocês. É que você não precisa ficar olhando o tempo inteiro pro gráfico, né? Deu um apito lá, falei, ó, analisar mini índice. Você corre lá para ver. Barra azul. Opa, vamos ver o que os caras estão fazendo ali. Barra vermelha. Opa. Vamos lá olhar o gráfico.
Só deixar o volume alto ali que ela vai avisar. Danilo, eu pedi isso. Pronto. Pedido atendido. Vamos ver que horas são aqui no pregão. São 11h25. Vai mais uns minutinhos aí até ela apontar alguma coisa. Pelo que eu me recordo aqui. Inclusive, essa operação que fez aí, eu acho que foi o topo do dia, hein? Se não me engano. Que ele marcou lá, né? Não a operação, é a região. A operação que eu fiz aí no topo, né? Marcou o topinho. Depois o mercado ficou em range, né? À tarde. Quando o mercado fica nesses rangezinhos com pouco volume assim, ó, é lugar para geralmente você ficar quieto, não fazer nada, um pouquinho mais de paciência. Eu vi que tem bastante gente utilizando a nova regra de coloração, né? Acho que muitos aderiram aí. O bom dessa regra aqui, que tem menos cores do que a outra regra, a regra antiga, é que ela mostra o que é mais relevante pra gente de fato, né? As barrinhas brancas já têm a sua relevância, né? Como vocês sabem, ela já calcula aqui um desvio padrão um pouquinho mais elevado no volume. Então, só essas barrinhas brancas aqui. Vamos fazer um comparativo, né, para vocês assimilarem facilmente. A barra cinza seria a barra branca do Sato. A barra branca seria a amarela. A azul seria a laranja e a vermelha vermelha. Um comparativo básico aí para vocês. São 4 cores só que eles usam também, né? Se não me engano. Só que o cálculo é diferente, tá? Como vocês viram aí, o cálculo tem o desvio padrão dos últimos 120 candles, né? Vocês têm acompanhado... Os 11h42 a entrada. Vai mostrar, viu? 11h42. Eu puxei aqui no meu profit. Tá. Tá aí perto. vai acionar uma compra. 11h42. Depois ele vai fazer outra compra. Vai fazer 3 compras, 2 compras na sequência. 11h42 e depois meio-dia e 7. Não é venda não que faz? Certeza? Certeza. 2 compras. Depois ele vende. Ah. Ele compra de novo. Depois ele vende de novo. Na minha cabeça tava que ele fazia a venda. Nem lembrava. Lembro que tem compra e tem venda, né? Dia 27, né? Dia 27 índice, né? É. Temos uma compra aqui perto perto dessa região aqui mesmo. Acho que tá perto de acionar aqui, mais ou menos por aqui, assim. Ele vai abrir a compra 11h42 e vai abrir mão das 11h46. Olha o que ele falou aí, ó. Tá analisando compra. Na onde? 375, 102, 375, né? Acionou. Até o 195. Até aqui é uma região, para ele, uma região de compra, tá? Resumindo, né? Deixa eu pegar aqui o 375. Essa faixa aqui de preço é uma faixa que para ele é
A partir dessa primeira linha é a faixa de compras. Região. Diminui a velocidade para o pessoal ver quando ele vai abrir mão da região, porque é rápido. Região de potencial interesse comprador. Deixa eu dar uma aumentada aqui no gráfico. Já abriu mão já. Tá vendo que já abriu mão? Tá vendo que ficou tudo branquinho lá? Quando vocês verem isso acontecer, ó, ficou tudo branquinho embaixo aqui, ó. Ele abriu mão. Tá? Essa daí foi uma entrada que eu fiz aqui. Como que foi? Eu fiz uma realização no topo anterior, que foi onde ele bateu, tá vendo? Uhum. E o resto, na hora que ele abriu mão, eu zerei. Ele abriu mão aqui porque identificou alguma coisa aqui de resistência, alguma coisa assim. Mas deu pra ver, né, que da primeira linha aqui até onde ele abriu mão aqui, ó, foi uns 140 pontos mais ou menos. Até o topo ali foi 170 pontos exatamente, se deixa pregoado. A inicial foi no topo anterior, é porque É. tá, em 10x ainda é rápido, mas no topo anterior, né, sempre. O robô, galera, robô. Eu só faltando robô que eu tô falando robô. A ferramenta, galera, é assim, não é perfeita, né? Às vezes ela vai mostrar a entrada pra vocês e vai abrir mão, mas olha o que o mercado fez ali, ó. Subiu mais de 300 pontos aí da entrada da onde ele falou ali, ó. Então, esse tipo de coisa aqui vocês podem analisar com as expansões, pode fazer sua parcial, pode trazer o trailer no 0 a 0 de repente, né? Fazer a maior realização na onde ele abriu mão e tentar carregar um pouco mais, quem sabe. Tá, mas de fato, né, deu a entrada aqui e deu o gain. É isso que a gente tá mostrando, né? Então, bem legal. Bem legal. E agora acho que vai ter outra aí, não lembro quando, mas acho que vai ter que voltar, descer. Meio-dia e 7. Meio-dia e 7. Essa vai ser mais. Vai durar mais. Legal. Vai durar aí uns 15 minutos. Uhum. Tá em 3x. Se quiser pôr em 5 até chegar meio-dia e 7. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos deixar o mercado rolar um pouquinho. Nesse modo de funcionamento aqui do replay, tá? Eu não posso acelerar ele demais, que senão ele perde os dados que ele está captando da plataforma. Posso rodar no máximo 5x. Aí tem que esperar um pouquinho. Vai ter duas em sequência. Uma meio-dia e 7, depois outra meio-dia e 43. Beleza. Meio-dia e 43 já vai ser venda. Param, param. Vamos ver onde que ele vai marcar aí. Hoje pra gente acompanhar o que ele faz lá manualmente é praticamente impossível. Como eu falei pra vocês, ele analisa todas as expansões de todos os candles para fazer os cálculos dele lá. Então, humanamente seria impossível. Imagina a gente plotar expansões em cada um dos candles do pregão de hoje e analisar todos eles. Não tem nem condições de fazer isso, né? Não vou enxergar nenhum candle.
Só vou enxergar a linha na tela. Agora são 12 horas e 1 minuto. Olha o M-Oscillator ali, tá? Com essa versão aqui de indicação de divergências, ele começa a apontar lá também, ó, que tem divergências de fluxo, de sinal, tá vendo? Isso aqui é interessante também, vai ficar na tela aí para vocês também ajudar, né, a identificar esse tipo de coisa. Lembrando que 1 minuto tem um pouquinho mais de ruído, mas mesmo assim, tá? Divergência de fluxo no 1 minuto eu gosto bastante quando tem uma região importante das expansões, uma resistência importante. Quando aparece essa região aqui, né, essas regiões aqui ativadas e dá divergências, é muito top. Muito interessante. Meio-dia e 6 agora. Acho que tá perto ali de uma das operações que ele fez. Analisar mini índice. Olha, apareceu a análise ali, ó, de compra. E já acionou a primeira. Aí já acionou a primeira. No 560. 560. Que tá no 5x, mas deve ter gastado uns 10 segundos, tá, pessoal, para acionar. Até o 430. Acionou o segundo no 510. É. A faixa de suporte é essa, ó. 550, 430 que ele está enxergando aí como ponto de oportunidade, como ponto de defesa compradora, né? Potencial de defesa compradora. Vamos ver o que acontece. O stop... de 480 também. O Leandro pergunta, o stop dessas operações seriam abaixo dessas regiões? Leandro, o stop aqui é um pouco variável, tá? Isso aqui teria que ser definido para quem está operando, mas basicamente a região 4 aqui, o 430, ele já está mais ou menos próximo do stop, tá? O que eu faria é analisar ou um ponto de volume elevado no gráfico, ou se ele está numa região de fundo, colocar abaixo do fundo anterior. Basicamente isso, mas geralmente até a região 4 aqui, vocês vão ver ele bater bastante aqui e sentir, às vezes passar um pouquinho, tá? E se for para dar stop, ele vai sumir isso aqui, ó. Se ele parar de analisar, é outra dica. Se ele parar de analisar, passar para baixo dessa linha e parar de analisar, então não preciso falar mais nada, né? Só ficar de olho se ele para de analisar também, né? É uma opção também, Marcos, é colocar no candle de giro, né? As M's aí no candle de giro. Sim, maior spread, mais próximo do ponto de Esse é giro. um candle bem pequenininho aí, eu acredito. Tá vendo a M1 desse candle de giro ali, ó? Embaixo dele ali como sugestão, né? Sim, embaixo desse candle aqui, por exemplo. Eu colocaria também. Foi uma das dicas que eu dei anteriormente, o Dario acabou de me lembrar, é uma forma de fazer também, tá? A M1 geralmente é o ponto de correção, ele deve estar identificando isso aí em confluências também, né? Tá? E vou lembrá-los de algo bem importante. Isso daqui é uma ferramenta para auxiliar vocês nos seus trades. Não necessariamente vocês vão chegar e vai fazer todas as vezes que bater em cima dessas linhas, vocês vão fazer trade aqui. Fica a critério de cada um, tá? Mas isso daqui não é a intenção passar cal para vocês, mas mostrar para vocês que são regiões de interesse, são regiões que o mercado gosta muito de buscar e de fazer as brincadeiras dele ali. Vocês vão ver isso daí ao longo dos dias.
Vamos supor que você tivesse comprado os 3 níveis, o preço médio estaria lá no 520, mais ou menos, entendeu? É onde estaria. Ele estaria mais ou menos aqui, ó, no 500, vai. É, por aqui assim, ó. Olha lá, ele Aí, parou de analisar, tá vendo? diz, aí entra o conhecimento. Ela está tocando na M0 do freio superior. Eu faria uma parcial. Tá vendo? Mas aí, de novo, cada um sabe o que faz. Vocês viram que ele deu uma acelerada pra cima aqui e parou de analisar? Entenderam? É lugar de fazer parcial, resumindo. Ou zerar. Ou fazer parcial, ou M0, né, zerar. da pernada, correção. Região de topo, né? Tá vendo? Porque tá em 5x é muito rápido, mas andou, ó, lá da M0 lá, deve ter andado aí quase 200. Isso, ó, o Danilo falou, a linha O azul preço médio bateu. estava no 15,20, Ah, olha o que o Danilo falou ali também, bateu ó. lá na linha azul também. A linha azul bateu lá na região do 30. Então ele tá ali numa região de fazer mesmo. E vocês viram que essa entrada aqui, ela enrolou tanto aqui, né, com relação ao primeiro ponto, que veio confluência de divergência, ó. O sinal do M-oscillator veio junto. Então ele deu uma entradinha ali, nem que fosse pequena, mas ele deu. Nem sempre os trades são pequenos, tá? Depende, como a gente falou, da volatilidade do mercado. Às vezes ele dá uns trades bem monstro também, né, Dario? A trade aí de 300, 400, já vi trade de 700 O próximo pontos. vai ser grande. A venda vai ser grande, se não me engano. O maior trade Esse que eu deu já final da peguei... 5 aí, né? Ele Não, só o pessoal ter uma ideia, Darius. O maior trade que eu já peguei aí com a ferramenta foi uns 700 pontos. É isso porque eu saí cedo. Isso porque eu saí antes. Então ele varia de acordo com a volatilidade do mercado, como a gente falou para vocês, tá? É interessante. tem uma venda meio-dia e 43. 43? Vou esperar a próxima então. Aí a gente encerra aí a live. Vou esperar essa última venda aí para ver como é que ele se comporta nas regiões. Só para o pessoal ver, né? Para o pessoal que é especialista, põe um freio para baixo aí, só para o pessoal ver onde bateu lá. Deixa eu apagar as linhas aqui. Enquanto chega lá. Assim? Tá vendo lá? A M0 do topo lá. Aham. Ou para quem estava marcado o stop, que vê põe no candle do stop lá também. Provavelmente talvez você estava com a marcação do stop, às vezes não tem. Qual Tá. candle? Maior spread, mais próximo do ponto de giro, né? Ah, tá. Esse aqui, ó. Aí, tá vendo? Onde. Aí. Eu falo porque é assim, pessoal, quando a gente entra no trade, a gente sempre tem que ter onde é o stop e onde é o primeiro alvo, entendeu? Como que eu acho que os primeiros alvos. Alvos são as expansões, tem jeito. Um candle que pode me ajudar a pôr o stop, já me põe também a primeira barreirinha ali do alvo. Alvo pra mim é uma M0 central, uma RC de um candle de giro. Dá pra ter uma ideia também, né, da diferença entre Pauzinho aí região para e também região. ajudar o pessoal. Oi? Aproveitar uma explicação. Dá uma pausinha aí, por favor, no replay. Só um pouquinho. Aproveitar aqui e dar uma aulinha, pessoal. Volta, por favor. Aí o pessoal fala, mas por que você poria o alvo lá se o negócio está só subindo? Olha lá, pessoal, o próprio M-oscillator falando, olha o tanto de divergência que teve lá à esquerda, lá. Aqui. Divergência no topo lá, tá vendo? Divergência de fluxo, divergência de tudo. Isso. Então, esse trade que ele marcou na compra, se tem uma divergência lá, um final de onda desse jeito, fazendo o topo sem volume desse jeito,
provavelmente é um fim de ciclo. Então é um último pullback ali, né? Para poder fazer ali o mercado está começando a girar, né? Então por isso que você identifica. O próprio oscilador lá embaixo já ajuda a identificar que, ó, o mercado já está sem aí, Uhum. está sem tanta demanda mais. Tá? E para a entrada da mesma forma, né? A divergência no fundo ajuda a validar a entrada. Uhum. Aí muita gente fala assim, não, Dario, mas o stop, o primeiro lugar Analisar que mini estava muito índice. longe lá em M1. Ó, ele deu Não aviso entra aí, na ó. primeira, se você não quiser, entra só na segunda. Analisando venda agora, ó. Tá vendo? Agora é a venda. 102.525. 102.525. E 102.685 é a outra extremidade. 685. Pode ver que a diferença aqui já aumentou um pouquinho, né? Do spread aqui entre a primeira região e a quarta região. Isso aqui é outra dica para vocês. Quanto maior essa diferença aqui, maior o tamanho do stop e maior o tamanho do alvo também. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Você já estaria vendido em um nível, né? Ah, daí eu não quero, o stop é grande. Espera ver se ele aciona no segundo nível. Lembrando que corre o risco, né? Se ele está identificando aqui como um nível importante, corre o risco dele bater só nesse aqui e já ir embora, tá? Corre o risco. Ah, mas eu não concordo com essa venda. Não bate com o que eu estou vendo. Então não faz. Exatamente. Exatamente isso. É uma ferramenta para auxiliar. Ele está vendo, mas você talvez está vendo outras coisas. Você pode concordar, pode discordar. Aqui, se não me engano, foi uma das... Eu fiz essa venda? Eu acho que fiz. Ele só pega esse nível aí agora. Ele só pega esse nível e vai embora. Ele só vai pegar esse aqui. Ele acionou só a região 1 lá, ó. Essa venda que eu fiz e mostrei pra turma lá. Essa que eu fiz. Eu vi que tinha uma região bem importante aqui. Eu falei, vou colocar aqui as ordens, né? Ele pegou uma só. Ele quase pegou a do 585. Deve passar a dar uns 15 pontos de lá. Mas não pegou. Aí vocês vão ver que outra coisa que acontece, né? Ele vai ficar vermelhinho aqui, ó. Até um determinado momento. Não sei até quando. Mas tem um momento que ele desiste, que é quando fica tudo branquinho aqui, tá? Vocês vão ver ficar tudo branquinho e ele desistiu. Ou seja, ou você faz uma parcial, ou você zera o trade. É a minha dica para vocês se forem analisar por essa ferramenta aí, se for utilizar ela como base, né? Nesse caso, usaria um freio para poder achar o primeiro alvo embaixo. Aqui, ó. Eu já estaria fazendo a primeira parcial. Pega isso aqui, ó. Aí, só de olhar o gráfico assim, eu já estou fazendo a primeira parcial. Tá vendo, ó, o lugar para você fazer parcial onde que é? A região da M0 de freio mais próxima do preço, né? Então você sabe que aqui é problema. Então aqui é um ponto de fazer parcial. Aí pegou uma venda bem bonita aqui, ó. Lá no fiofó do mosquito lá, ó, já andou 250 pontos. Eu acho que ele vai vir um pouquinho mais até, pelo que eu me lembro. E aí, com essa ferramenta, vocês têm, pelo menos, né, dificuldade agora que tinha de plotar a expansão, não de identificar suporte, não de identificar resistência. No mínimo, isso aí vai ajudar vocês. E aí vocês olhem por outros pontos de vista, né? Como vocês já têm treinamento das expansões, a maioria de vocês. Realmente, tem uma resistência aqui. Opa, legal, concordo com ele. Opa, tem divergência de fluxo? Concordo mais ainda. Opa, tem volumão no topo? Vambora. E assim que vai. Então, eu acredito que isso aqui vai ajudar bastante vocês nesse sentido,
né? De tirar essa certa dificuldade, às vezes, de onde olhar a resistência, onde olhar o suporte. Ele não desistiu da venda até agora. Pode ser que ele mude de ideia daqui a pouco. E a gente vai fazer só essa última análise aí. Eu vou encerrar a gravação com vocês. E tá apresentada a nossa ferramenta Mr. Easy. Inclusive a gente podia fazer uma enquete aí, né? Que nome que vocês acham mais legal para a ferramenta? Porque normalmente quando eu desenvolvo algo novo, eu encontro algo novo, eu pergunto para os alunos se eles têm alguma ideia para a gente batizar o nome dela. A princípio tá Mr. Easy. Teve um aluno que deu sugestão, que é o Vitor, né? Não sei se ele tá aí. De chamar de Mr. M. Mr. EM. Vocês podem colocar no chat lá a sugestão, hein? De repente. Mr. Teixeira. Ai, ai. Olha lá, ele desistiu da operação, tá vendo? Querendo ou não, lá do ponto de entrada até onde ele saiu, ele deu um pouco mais de 200 pontos, né? Do ponto de fazer a parcial que bateu na M0 central, 300. Legal, galera? Então isso daqui é um exemplo para vocês. A gente passou hoje. Da nossa nova ferramenta aí. Para ajudar a identificar os pontos fortes aí de interesse profissional no mercado. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou decidindo o que fazer com ela, para ser sincero. Até semana que vem eu volto com novidades. Mas eu já queria apresentar para vocês, já gravar o vídeo, né, de apresentação, vou colocar lá no canal. E aí em breve a gente volta com novidades. Se vocês gostarem, já deixa o like aí, compartilha. Vamos aproveitar, né, o encerramento do vídeo aqui, da gravação. E bora lá pro grupo das expansões M, que pode ser que a gente faça mais live com ela, tá? Então é isso, turma. Eu agradeço a todos pela presença. Vamos encerrando por aqui.